intrigante, magnética, sexy e dependente emocional. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o intrigante arquétipo da Mary Monroe. Esse é um vídeo que uma das inscritas pediu aqui no canal e eu tô fazendo, e particularmente é um arquétipo muito interessante de se falar. Porque quem foi Mary Monroe? E muito cuidado ao ativar esse arquétipo. Antes de nós falarmos especificamente da luz e da sombra desse arquétipo, eu achei necessário trazer um pouco da história da Mary Monroe, para que você saiba quem de fato foi Mary Monroe e quais são os aspectos da vida dela. O primeiro ponto é que a Mary Monroe ela foi um personagem, tá? Não foi a pessoa. E eu trouxe aqui alguns aspectos. Vamos lá. Ela foi uma das maiores atrizes e ícones culturais do século XX. Seu nome de batismo era Norma Jeanne Mortenson, né? Também conhecida como Baker, ok? Ela não foi apenas um sex symbol ou um símbolo de beleza. Mary representava um arquétipo profundo do feminino, marcado por hipersensibilidade, carência afetiva, abandono e busca do amor. Por que eu achei importante trazer essas características? O que eu sempre falo aqui, antes de você ativar um arquétipo, é preciso que você entre em um processo de autoconhecimento e olhe para dentro de você se você tem alguma raizinha de carência emocional, de dependência, quais são os lugares que você tem se colocado. Você se coloca em situações de humilhação, de relacionamento tóxico, de dependência emocional? Pois é, porque esse arquétipo, ele é um arquétipo que ele vai acentuar o lado feminino, da beleza, da sensualidade. No entanto, o aspecto sombra dele traz muito as feridas do abandono, a depressão, a tristeza. Camila, isso quer dizer que isso vai ser ativado em mim? Não exatamente. Isso depende de você. Isso depende das suas sombras, de como que tá aí dentro de você. Porque se esse arquétipo ele tem essas características e você ativa ele, você vai ter mais disso. Se você já tem um lado que já é sensual, que você usa da beleza para encantar, para sensualizar, para magnetizar, e a Mary, ela faz isso de algo muito natural dela. Por quê? Porque ela tinha uma polaridade muito mais pro yin, que é a polaridade feminina. Ai, que legal, hoje a gente está buscando o equilíbrio. Exatamente, o equilíbrio. Porque o excesso da energia yin, o excesso da energia feminina, ela te leva para uma polaridade de extrema vulnerabilidade, que é uma das características da Mary Monroe. Então, na minha opinião, para quais pessoas seriam o ideal assim ativar esse arquétipo? Mulheres que estão muito na polaridade yang, mulheres que estão muito no masculino, mulheres que estão muito no racional, no trabalhar, racional, mulheres que perderam esse poder, porque sensualidade é um poder nosso, que nos ensinaram que ser sensual, que ser bonita, que ser sexy é algo ruim, é algo vulgar. Nós temos uma arma muito poderosa do feminino, que é a beleza, a sensualidade. Não é nada de errado nisso, mas nós fomos ensinadas e muitas vezes nós criticamos mulheres que são assim. Ao invés de muitas vezes a gente elogiar ou apreciar, não. Quando uma mulher ela não tem isso, ela tende a criticar. O que quer dizer isso? É que o lado sombra dela quer ter aquilo e não consegue. Então, na minha opinião, o arquétipo da Mary Monroe, ele é um arquétipo, como ele está no extremo da polaridade yin, ele é um arquétipo perfeito para mulheres que estão no extremo da polaridade yang. Mulheres muito masculinas, mulheres desconectadas com o seu feminino, mulheres racionais, mulheres que se desconectaram do seu sentir.
que estão só razão, sentir, não. Então, o que acontece? Como essa mulher tá bem aqui, ó, o arquétipo da Mary Morrow vai fazer com que ela tenha contato com esse sentir. Agora, se a mulher já tá na polaridade yin, já tem uma tendência a usar a beleza, o magnetismo, como uma arma para sedução extrema, para conseguir as coisas, se essa mulher tem problema de dependência emocional, tem feridas do abandono, esse arquétipo não vai ser um arquétipo bom, tá? Lembrando que Mary Morrow foi uma personagem, ela não foi a pessoa. E aí eu trouxe mais aqui, ó, um pouco da história emocional e psicológica dela, tá? A Mary, ela cresceu sem pai, tá? Sem pai conhecido e com uma mãe emocionalmente instável. Ela passou por orfanatos e lares adotivos. Viveu em relacionamentos afetivos conturbados. Você tá percebendo? Não sei se você conhece. Se você conhece ou não conhece, comenta aqui embaixo sobre essas polaridades yin, yang, masculino, feminino. Gente, tudo isso que eu tô falando, inclusive arquétipos, quando a gente fala, é uma linguagem do inconsciente. Inconsciente, nosso inconsciente, ele compreende símbolo, tá? Imagens arquetípicas, símbolos. Então, você imagina como que era psiquicamente a cabeça dessa mulher, tá? Viveu em lar adotivo, família conturbada, relacionamentos ou afetivos conturbados, relacionamentos tóxicos, né? A Mary sofreu depressão, ansiedade, insônia, dependência emocional. Ela foi muito conhecida por isso. Era uma mulher belíssima, extremamente desejada por todos, né? Pelos homens. Mas ela, o que acontecia? Ela tinha um desejo de ser amada, mas ela não conseguiu. E esse é o problema de quem usa somente a beleza como arma. É como se, de tanta pessoa usar a beleza, o corpo como uma arma para conseguir as coisas, é como se ela entendesse de forma inconsciente que todo o seu valor está só na estética. Por isso a necessidade de a gente trabalhar tanto o nosso interno como o nosso externo, né? Os dois. Então ela fazia uso de medicamentos para dormir, teve uma relação intensa com a psicanálise também, ela fazia análise. E aqui, quando a gente fala do arquétipo da Mary Morrow, ela tem a criança ferida, né? O arquétipo da criança ferida, carência profunda de acolhimento, por isso ela buscava esse amor nos relacionamentos. Como ela atraía muitos homens, muitos olhares, ela buscava preencher esse vazio que, na verdade, a gente sabe psicicamente que é mãe e pai, por meio dos relacionamentos. Ela era a mulher desejada, mas não era amada. Ela não era amada, nem vista, nem projetada, e nem era mulher, não era amada. Ela era vista, projetada e consumida como um objeto, né? A primeira vez que eu ouvi também sobre arquétipos e também sobre o arquétipo da Mary Morrow foi em uma das palestras do professor Hélio Couto, que ele fala exatamente isso. Por isso que eu quis trazer, porque eu não conhecia a história dela, né? A gente só sabe o superficial, como Mary Morrow foi sex symbol, e ele falou em uma das suas palestras sobre essa carência emocional dela. Então, antes de você ativar o arquétipo, entenda que você não vai ativar somente o lado luz desse arquétipo. Vem um lado luz e um lado sombra. A questão toda é como que você aí tá para receber. As suas sombras vão chocar com as sombras dela ou não? Tá tudo ok. Então, é muito sobre isso o arquétipo, tá? Então, a personagem Mary engolindo a mulher. Isso aqui é uma coisa muito interessante que eu coloquei aqui, ó. A personagem Mary engolindo a mulher Norma Jane. Acho que é Jane ou é Jeanne, me perdoem por não saber assim ao certo. É Jane ou é Jeanne? O que aconteceu? Esse conflito, assim como teve daquele filme, que o cara acabou confundindo o personagem com ele mesmo. Enfim, aconteceu isso com ela.
a Marilyn começou a tomar parte da personalidade da Norma. E aí, o que acontece na psicanálise é como se a persona tomasse conta da pessoa, da essência. A persona toma conta da essência. Então, isso começa a criar uma confusão dentro da mente dela. Quem que eu sou de verdade? Eu sou Mary ou eu sou a essência? Então, muitas vezes era melhor ser Mary porque ela tinha mais vantagens com isso. Só porque se ela voltasse para a essência, ela teria que lidar com muitas sombras, e isso não é fácil, né? Então, isso aqui é um aspecto muito importante, a persona e a essência de quem era Marilyn e Norma. Então, ela tinha esse feminino fragmentado, dissociação entre corpo, alma e identidade. Isso é muito complicado, né? Tá? Vamos ver mais aqui. Ela morreu muito nova, aos 36 anos, tá? Por overdose, né? E isso aqui foi um pouquinho da história dela, da história da Mary, mas eu quero falar um pouquinho mais sobre os aspectos dela, né, de luz e sombra do próprio arquétipo, né? E eu coloquei assim, Mary não foi apenas um ícone de beleza, ela se tornou um arquétipo do feminino que brilha, mas também que sente, e sentia muito, justamente por ela estar nessa polaridade yin, que é a polaridade feminina, que é a polaridade do sentir, do feminino, da mulher, né? Então, vocês conhecem esse conceito, Yin e Yang? Hoje em dia é um conceito vindo do taoísmo, mas que se popularizou muito aí no meio dos coaches, dos psicanalistas aí de relacionamento, né? E é um estudo muito válido para a gente que está buscando aí autoconhecimento e também o estudo de arquétipos, tá? Então, esse arquétipo, ele representa a feminilidade magnética, a sensualidade delicada e o desejo profundo de ser vista, amada e validada, né? E aí, ela possuía um charme natural, uma doçura, uma sensualidade emocional, um magnetismo e uma vulnerabilidade exposta. Essa vulnerabilidade exposta, ela de alguma forma, psiquicamente, ela ativa um gatilho nos homens que são yangs, têm vontade de quê? De cuidar, de resolver. Então, naturalmente, essa polaridade mais delicada e vulnerável atraía o olhar e a vontade desses homens que são mais yangs de cuidar dela, só que como ela era extremamente, muitas das vezes ela ficava muito exposta, né? E tinha muitos relacionamentos. Vamos falar do brilho, né? Qual é a luz, né? O aspecto luz dela. Ela tinha um brilho feminino, magnetismo afetivo, leveza e a capacidade de encantar sem esforço, que é o nosso feminino, né? E o aspecto luz, o aspecto sombra, dependência emocional, carência afetiva, necessidade constante de aprovação, confusão entre amor e validação. Então você entende? Você está entendendo como que ativa de fato um arquétipo? Veja em você qual energia arquetípica o seu corpo está requerendo e se esse arquétipo ficaria ok. Por exemplo, não tenho problemas com relação à dependência emocional. Ok. Sou uma mulher que estou muito no meu yang, na razão. Né? Eu preciso entrar em contato com o meu sentir. Esse arquétipo vai trazer alguns desconfortos. É importante quando você ativa um arquétipo também, entender que esse arquétipo ele vai te trazer um desconforto. E aí você precisa olhar para dentro de você e entender que tipo de desconforto. Porque ali é a grande chave para você transmutar uma sombra sua, para você ir para o próximo nível do autoconhecimento. Porque quando algo te incomoda, é uma sombra que está vindo e que você pode tratar, né? E você pode olhar para aquilo ali, tá? Então, para finalizar aqui, ó, quando o brilho vem de fora, ele apaga rápido. Quando ele nasce de dentro, ele sustenta, né?
Esse arquétipo revela como você se relaciona com o seu próprio valor. Como você se sente digna de amor ou precisa performar para ser escolhida. O arquétipo da Mary Monroe, lembrem que ela é um personagem. Você precisa performar para ser amada, para ser vista, tá? Veja aí. Então conecte. Então tem o medo da rejeição, feridas do abandono, dificuldade de se sentir suficiente, né? Hiperfeminilidade como proteção emocional, tá? Então, pessoal, é muito sobre isso, tá? Esses são os arquétipos. Ele é um arquétipo maravilhoso. Tem seu lado sombra, tem as suas fragilidades? Tem. Mas entenda que pergunte qual é a energia arquetípica que o seu corpo está requerendo. Hoje, em uma sociedade em que a gente vê muitas mulheres completamente desconectadas com o seu sentir, mulheres que a gente está vendo esse movimento de mulheres razão, de mulheres muito feridas, né? Feridas de relacionamentos, e aí a gente acaba fazendo o quê? Se fechando, né, para as pessoas, para o relacionamento. O arquétipo da Mary Monroe, ele pode trazer essa possibilidade de abertura, mas aí é sempre assim, trabalhando sombra, luz, as suas sombras, não é a sombra da Mary Monroe. Mary Monroe é só o arquétipo, mas você vai trabalhando sua luz e sua luz e sua sombra, até você trazer toda a potência desse arquétipo para a sua vida, tá bom? Tá aqui embaixo a consultoria de arquétipos, é um assunto que eu amo trabalhar, e se você tem interesse, tá aqui meu contato, tá bom? E é isso, se você tem alguma sugestão de arquétipo, deixa aqui embaixo para eu gravar algum vídeo. E é isso, se inscreve no canal, faz um comentário, curte, e assim a gente cresce aqui no YouTube falando sobre esse poderoso assunto que são os arquétipos.